Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos em Jeremias 8 e dando continuidade, né? A partir de Jeremias 7, nós estamos vendo agora o próprio Jeremias falando realmente o que vai acontecer com o povo. Antes de Jeremias 7, a gente estava vendo muita comparação da parte de Israel como esposa e o quanto ela foi adúltera, o quanto ela se envolveu com outros deuses. Agora aqui nós vamos ver como o pecado do povo está entristecendo o coração de Deus. E o povo sendo alertado, mas já não tem mais volta. Mas pode ter a volta individual do coração de cada um. E aqui vai dizer o versículo 1. Naquela época, então, aquela época assegura Yahvé, os ossos dos reis e dos líderes de Judá e os dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Naquela época vão ocorrer esses eventos que lá em Jeremias 7:32 a gente viu, que é quando o quê? A Babilônia ali está prestes a invadir aqui o reino de Judá. E por que eles vão fazer isso? Eles vão abrir as covas, porque eles criam e eles procuravam ouros, ornamentos, insígnias, que normalmente era enterrada com os seus reis, com as pessoas que tinham posse. Então, o desejo era ali de usurpar e, ao mesmo tempo, mostrar desprezo e afronta aos mortos. Então, não estava nem mostrando só desprezo e afronta aos vivos, mas também aos antepassados. E aí vão ser expostos aqui, no versículo 2, vai falar, e mais serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu, que eles tanto amaram e seguiram, aos quais atribuíram poder divino, consultaram, adoraram e prestaram culto. Eis, portanto, que seus restos mortais não serão ajuntados, nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Então, amados, aqui estão vendo que aquilo que eles adoravam está sendo escrito de forma irônica nessa ilustração, que os corpos celestes agora vão testemunhar a profanação dos ossos dos seus adoradores. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, aquilo que eles adoravam, agora eles vão estar expostos mortos àquilo. Então, por que aquilo não os salvou eles disso? E profanar uma sepultura, como eu já disse anteriormente, para o judeu, ter um enterro digno, ter uma sepultura é algo de honra. Quando é profanado uma sepultura, é algo de grande desonra. E aqui nós tivemos os reis, né? Vários reis de Judá que profanaram a palavra de Deus. Então, ali vão ser desenterrados como tipo Manassés, tá? E aqui no agora versículo 3, e a morte será preferida à vida por todos os que restarem desta nação perversa, em todos os lugares para onde eu os expulsar. Então, quando vier o reino da Babilônia, aqueles que sobreviveram, eles vão querer ter morrido, e vários vão conseguir fugir. E para os lugares que eles forem, que o Senhor fala que os expulsará, eles serão expulsos da sua terra, e para os lugares que eles forem, eles serão estrangeiros e peregrinos. E mesmo depois aqui da Babilônia, quando eles retornam novamente, depois eles vão ser subjugados por Roma, pelos gregos. Então, assim, sempre houve muita perseguição. E hoje nós vemos o quadro de Israel, onde há um momento melhor que eu acredito de Israel hoje, sabe? Mas a gente vê tudo se levantando para destruir Israel, né? Então, o que aqui está falando? Que para onde eles forem, eles vão preferir ter morrido. Porque imagine você fugir da sua terra, a gente vê notícias de refugiados, né? E aí os refugiados chegam no outro lugar, gente, sem saber o idioma, sem saber nada, sem ter recurso financeiro, porque eles saem muitas vezes sem nada. E eles vêm para uma terra desconhecida. Então, olha que dificuldade, ligado totalmente à sobrevivência, né? Agora, versículo 4. Tu lhes dirás, assim diz Yahvé, quando os homens caem, porventura não se erguem mais?
Quando uma pessoa se desvia do caminho, não lhe é possível retornar a ele? O que aqui está fazendo uma comparação? Está fazendo uma comparação, um exemplo. Quando a gente está andando e cai, o que a gente faz? A gente se levanta, a gente se ergue. Quando uma pessoa desvia do caminho que ela está, não é possível ela retornar. Ela percebe que ela errou, ela percebe e ela retorna. Então, é uma pergunta. Geralmente acontece isso, não é verdade? Aí vai falar aqui, por que será então que este povo que se tornou rebelde a ponto de se afastar de mim? Quer dizer, por que esse povo se tornou rebelde, se afastou de mim, caiu e não levantou, errou o caminho e não voltou atrás? Ele se persistiu naquilo. Eles amam ardentemente o engano e se recusam a voltar a mim. Então, o Senhor está dizendo que todos têm chance de voltar, né? O Senhor dá oportunidade para todos, mas aqui ele está falando que eles não se voltaram ao Senhor. Ele vai dizer agora, prestai atenção e ouvi, contudo eles não falam o que é verdadeiro. Ninguém deseja se arrepender da sua impiedade e ainda alegam, o que foi que eu fiz? Quer dizer, a mente está cauterizada. Eles não estão olhando mais para o seu interior. Eles estão olhando para as coisas aonde eles podem angariar e desfrutar, né? Cada um se desvia e segue seu próprio costumeiro caminho, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Tá vendo que está falando o cavalo, não junto ao cavaleiro? Vamos supor, quem está dirigindo um cavalo para uma guerra é o cavaleiro. Se o cavaleiro cai, você acha que o cavalo vai continuar indo para o frente de batalha? Para o fronte de batalha? O cavalo vai se desviar daquele tumulto. Porque quem faz ele ir é o cavaleiro. Mas ele está falando que aqui que o cavalo ele continua com ímpeto para ir para a batalha. Então ele está dizendo que o povo continua com ímpeto na impiedade, no pecado. Eles não retornam, eles não percebem os seus maus caminhos, tá? E o Senhor vai fazer até a comparação aqui pela palavra, Jeremias, com a natureza, com os animais, que até a cegonha no céu, ela compreende as estações que lhes são determinadas. Né? O urso no inverno, eles compreendem aquilo que é determinado para a natureza deles. Aqui vai falar da pomba, da andorinha, que observam atento a época de migração, quando tem que estar num lugar, no outro. E vai falar, no entanto, o meu povo, que eu dei o cérebro neocórtex, que eu dei a racionalidade, que eu dei a inteligência, o meu povo não conhece a vontade, nem as ordens de Yahvé, o Senhor. Oh, Senhor Jesus, e muitas vezes o quanto nós, né, agimos com tanta crueldade. A gente vê animais, acho que eu já até comentei com vocês, de um elefante tentando salvar, eu não me lembro se era um veado ou uma zebra, do pântano, que junto à sua trompa ele tentando retirar um animal de outra espécie, porque ele não quer ver o sofrimento daquele animal. Ele tem compaixão, tem misericórdia, e nós vemos hoje tráfico humano, tráfico de crianças, tráfico de mulheres. Ó Senhor Jesus, aonde está a compaixão e o amor, né? Agora vamos para o versículo 8. Agora vai falar um pouquinho de como os sacerdotes manipulam as leis. Veja, na época de Josias, que também Jeremias fez parte do reinado de Josias, que foi um reinado até curto. Josias, no reinado dele, houve o achado da Torá, das leis, da palavra de Deus. E aí começou-se o que? Josias a fazer uma reforma mediante a leitura da Torá. Adorar só a Deus, tudo. E agora os sacerdotes tinham a lei em mãos. Eles não estavam mais sem as leis. Mas eles ainda continuavam com os seus pensamentos anteriores. Eles não adentravam a palavra. Eles tinham a verdade, mas eles não observavam a verdade. Eles faziam as coisas segundo os seus caminhos. Então, aqui vai dizer o versículo 8. Como podeis afirmar? Nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, lei de Yahvé, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira. Tá vendo? Porque agora eles estão falando, agora a gente está com a Torá, a gente está com a palavra, a gente está falando coisa que vem de Deus mesmo. Mas só são fraudulentos.
Porventura os entendidos e sábios serão envergonhados, ficarão atemorizados e serão capturados pelas armadilhas. Eles mesmos estão montando as próprias armadilhas, porque desprezam a palavra do Senhor. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam dominar? Sabe, amados, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. A gente vê lá, mesmo Paulo indo pregar na igreja, agora eu esqueci o nome, mas diz que eles foram atentar na palavra para ver os de Bereias, eles foram para a palavra para ver o que Paulo estava falando realmente era aquilo que o Senhor tinha falado. Hoje a gente ouve um monte de pessoas falando o que o líder religioso falou, mas não sabe o que a palavra de Deus fala. Não sabe o que a intimidade com ele, junto à palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo tem falado a ele. Por isso que nós temos hoje, principalmente no nosso país, muitas pessoas cristãs, mas que na realidade nunca nem leram a Bíblia, nunca adentraram a palavra de Deus, não conhecem em profundidade o Senhor, mas ouvem o que aquele líder falou. Sabe, amados, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, porque se aquele líder estiver fora, todos nós vamos estar fora. Então, e outra coisa, o líder, amém, o Senhor colocou ele lá para nos ajudar a entender a palavra, mas cabe a cada um de nós adentrar na palavra. Eu percebo quantos anos eu só ouvia os líderes religiosos e eu mesma não adentrava profundamente na palavra. Hoje nós temos tantos recursos, né? Olha, eu tenho acho que umas 8 Bíblias diferentes. Hoje a gente entra no YouTube, no Google, a gente tem tanto material, sabe? E de ter tanto material a gente despreza. Eu conheço lugares que trabalham com refugiados, principalmente os muçulmanos, né? E eles vêm para cá, muitas vezes, eles falam, nossa, quanta liberdade religiosa. Eles se sentem mal com essa liberdade religiosa que existe. Mulheres, elas se sentem mal da exposição de outras mulheres. Mesmo também nessa ONG, existem refugiadas cristãs, principalmente mais mulheres e crianças, que os maridos foram mortos porque são cristãos em países onde tem a perseguição ao cristianismo, e elas ficam impressionadas porque aqui há muita leviandade em buscar o Senhor, e elas falam que por um lado elas têm a paz física aqui, mas por outros lados elas se sentem oprimidas espiritualmente pela forma que se busca o Senhor aqui. Olha que coisa, amados, só que a gente está dentro dessa cultura, a gente não percebe, né? Aonde tem muita oferta de muita coisa, muita liberdade, a gente acaba não usufruindo realmente da genuinidade, né? Hoje, quanta Bíblia a gente pode ter, quanta palavra a gente pode ter. Eu tomo muito metrô, ônibus hoje eu tomo pouco, mas eu tomo muito metrô. E o que entra de pessoas falando de Deus, cantando hinos, sabe? Eu olho aquilo e falo, nossa, Senhor, obrigado porque nós estamos num país de liberdade espiritual. Mas também se banalizou, tudo é muito superficial. Quanto tempo você fica em rede social? Tem informações legais? Se você souber seguir algumas pessoas, tem. Mas também são informações superficiais. É uma informação de 1 minutinho que não é profunda. Aí você lê, ouve, já passa para outro. O que fixou? O que teve de mudança na sua vida? Que nós possamos realmente procurar coisas que vão trazer transformação. Sabe, na comunidade Mulheres com Propósito, a gente vê um livro por mês. E esse mês a gente está até vendo um livro que é estranho para falar, muitas vezes, mas é O Segredo da Mente Milionária. Mas por que, Kátia, um livro desse? Veja, amados, nós temos uma mente de escassez. O Senhor nos quer que nós tenhamos uma mente de abundância. Abundância. E abundância em ter a palavra de Deus dentro de nós, em viver e transbordar. Amar o próximo é um transbordo do amor a Deus e amor a nós mesmos.
testemunhar Deus é prosperidade, porque é uma abundância que eu tenho de viver na presença do Senhor. E isso é uma mente próspera. Então, eu tenho trabalhado na comunidade o que é uma mente escassa e o que é uma mente próspera. E quando a gente adentra a palavra do Senhor assim, a gente está trabalhando essa mente próspera. Bom, deixa eu voltar aqui para o texto. Vamos voltar? Senão eu vou caminhando para o outro lado. Vamos lá agora para o versículo 10. Sendo assim, entregarei as suas esposas e aos outros homens, e darei os seus campos aos outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são ávidos de lucro e mesquinhos, tanto o sacerdote como os profetas, todos praticam falsidade. Jerusalém, Judá, estava vivendo uma época boa, cada um fazia o que queria, cada um era mesquinho, cada um praticava as coisas visando os seus próprios lucros, visando o seu próprio bem, não visava o bem de todos, o bem da comunidade. Hoje, quantas vezes a gente quer levar vantagem? Muitas vezes a gente vai pagar algo. Um exemplo, até na comunidade Mulheres com Propósito, o valor é menos de R$50. Muitas pessoas participam um mês que eu dou de presente. Depois, quando eu vou oferecer o valor, eu achei que era de graça. Então, amados, aí não há valorização do trabalho do outro. Não há valorização da equipe que trabalha, das ferramentas que a gente usa pago. Isso é uma mente escassa. Isso é uma mente que busca o seu próprio lucro, que busca o seu próprio bem. Para eu estar podendo compartilhar aqui com vocês, eu tenho que pagar algumas ferramentas. Para poder, tenho que pagar o CapCut, tenho que ver alguém para fazer para mim a imagem, fazer as coisas. Então, há um preço nas coisas que a gente faz. Mas a mente que não é abundante, ela sempre vai olhar com essa mesquinhez, sempre buscando ávidas pelo seu próprio lucro. Então, que nós possamos também dar valor àquilo que o Senhor dá valor, saber os valores que as pessoas entregam e dar valores em relação a isso. Não é glorificar, honrar, elevar as pessoas, mas sabe como Deus falou para Pedro? Dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Nesse mundo nós precisamos de recursos para viver. Então aqui cada um estava vivendo segundo os seus próprios maneiras de serem ávidos e mesquinhos, e eles eram muitas vezes ávidos e mesquinhos em cima daqueles que eram desprovidos, que não tinha quem os defendesse, como uma viúva, um órfão, um estrangeiro, e eles daqui a pouco vão ser estrangeiro, quem sobreviver e conseguir fugir. E aqueles que vão para a Babilônia, eles vão ser estrangeiros, ainda escravos numa terra. Então, eles vão viver isso na própria pele. Tá? Agora, olha, eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave, e ainda afirmam shalom, paz, paz, quando não há paz e tudo vai mal. Quer dizer, quem trata dessa forma? Os sacerdotes, tá? Os profetas que não eram aqui do Senhor. Contudo, ficaram eles envergonhados quanto à maneira impiedosa e abominável que agiram? Eles ficaram envergonhados? De jeito nenhum. Não, essa gente não sente vergonha, sabe por quê? Já cauterizou, já fez tanto errado que não toca mais o coração, não tem mais sensibilidade no coração, nem sabe o que é ruborizar, nem sabe o que é ficar vermelho, porque só lhe resta cair entre os que caem, serão devidamente humilhados quando eu os castigar. Sabe quando eles vão ser humilhados? Só quando eu o fizer. Porque de outro jeito eles não têm mais vergonha, se são desonestos, o que estão fazendo, eles não têm mais pudor. Então, a vida, sim, no dia a dia do que eles fazem, não toca mais o coração deles, mas vai ser tocado quando eu tocar a vida deles. É isso que o Senhor está falando aqui para Jeremias. E aí o Senhor fala, eu quis recolher a colheita deles e conferir os frutos, afirma o Senhor. Entretanto, não existem mais uvas na videira, nem mais figos na figueira. A folhagem perdeu o viço e se deixou secar.
O que lhes concedi será retirado deles. Quer dizer, eu fiz o quê? Eu dei para eles e eu fui lá verificar, sabe? Se tem ainda figo, se tem uva, e não achei nada, nem as folhas viçosas tem. Agora, por que estamos sentados aqui? Reunamo-nos, vamos para as cidades fortificadas, para sermos ali reduzidos ao silêncio da morte. Porquanto Yahvé, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, pois temos pecado contra ele. Quer dizer, ele está dizendo assim, ó, tá vendo? O Senhor já determinou, vão nos levar para a cidade fortificada, é como se Deus já nos desse veneno, então é como assim, ó, já está determinada a nossa sentença, é esse nosso Deus, tá vendo? Esse nosso Deus vai fazer isso conosco. Então agora eles estão se colocando no papel de vítima. Ah, já vai acontecer tudo isso mesmo, não tem mais o que fazer, então eles não estão com um coração de arrependimento, um coração, como foi falado nos outros capítulos, de colocar pano de saco, de realmente jogar cinza sobre suas cabeças e falar, Senhor, pequei contra ti, Senhor, tenho andado em caminhos escusos, Senhor, me perdoa, independente do que vai acontecer. Mas eles não têm, eles têm um coração petrificados, tá? Então fala assim, versículo 15, aguardávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas tudo o que presenciamos é terror sobre terror. Quer dizer, eles esperavam tudo isso andando dessa forma? Eles já estavam vivendo, porque os sacerdotes falavam, é paz, é paz. Gente, não se preocupa, nós temos em tempo de paz, vai vir em paz. Então eles estavam esperando paz. Né? Agora, de Dan ouve-se o fungar de seus cavalos galopando, pelo relinchar de seus garanhões a terra toda treme. Eles chegaram para devorar essa terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela vivem. Dan era a última cidade ao norte da tribo do norte. Então, está vindo do norte, né? Então, a Babilônia vai vir ali do norte. Então, está dizendo que desde que era o terreno lá do Reino do Norte, vai se ouvir o barulho dos galopar dos cavalos. E tudo porque em Dan também era nascente do rio Jordão. Né? Então, ali eles já vão começar a usufruir, porque Jerusalém mesmo, Judá ali, não tem nenhum rio. Eles têm arcaduto que entra água para dentro da cidade. Então, ali eles já vão estando consumindo para deixar a cidade em estado de sítio, que é aquele estado de não entra nada e não sai nada, tá? Versículo 17. Sim, eis que viu contra vós serpentes venenosas, fazendo referência aos babilônicos, que ninguém consegue encantar, ninguém vai conseguir mudar isso. Eles vão vir, pronto e acabou. Eles vos alcançarão, morderão e não haverá remédio. Então, não vai ter remédio, não vai haver bálsamo que cure. E quando também eu quis dar um bálsamo para vocês, que nós vamos ver no versículo 22, vocês recusaram. Agora, versículo 18. Eis que a tristeza tomou conta de mim e o meu coração adoece. Então, aqui Jeremias falando também. Olha, eu falando tudo isso, eu ouvindo tudo isso, eu sabendo de tudo isso, e eu vou passar por tudo isso também. Ai, eu tô triste e meu coração tá adoecido. Veja, Isaías profetizou isso quase mais de 100 anos antes, mas ele não estava passando por isso. Jeremias, além dele profetizar, ele estava passando por tudo isso, amados, e ninguém também estava dando ouvidos para eles. Então, você acha que é justo chamar Jeremias de um profeta chorão? Eu acho assim que ele ainda suportou falar, viver. O Senhor falou para ele nem ter família, porque como que ficariam os filhos, a mulher dele? Então, assim, realmente a missão dele não foi fácil, ele vivenciar aquela missão também, tá? O versículo 19, ouvi o grito de agonia da minha filha, do meu povo, clamor que estende por toda a terra. Não se encontra mais Yahvé em Sião. Yahvé não está mais aqui. Não se acha mais ali o seu rei. Ou melhor, são perguntas, tá? Deixa eu voltar. Não se encontra mais Yahvé em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Ora,
Por que me provocaram a ira cultuando seus ídolos e seus inúteis deuses estrangeiros? Quer dizer, vocês perguntam isso, mas por que vocês continuaram andando nesse caminho? Assim passou o tempo da colheita e acabou o verão e não estamos salvos. Porque o que quer dizer aqui? Havia um tempo considerado que se havia colheita, mas diz que já passou o tempo da colheita e não vai ter mais e acabou o verão. Então foi a última colheita que eles tiveram, foi o último verão e eles não estão salvos. Por que não estão salvos? Porque quando eles faziam a colheita do verão, eles ficavam o ano inteiro, agora o final do ano, dependendo dessa colheita do verão. Então eles se sentiam que tinham sobrevivência para o restante do ano. Mas eles fizeram a colheita deles, veio o verão e isso não os salvou. Eles estão em perigo eminente. Aí versículo 21. Estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. O pavor e a tristeza se apoderaram de mim. Então, aqui também pode ser realmente a fala de Jeremias, que ele está triste, tá? Aí ele vai falar, não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Porque o bálsamo, o óleo, ele era usado, o óleo puro, ele era usado como remédio para curar feridas, era uma resina ou uma goma aromática. Ela era muito valorizada pelas propriedades terapêuticas e ela derivava de uma pequena árvore perene que crescia na região montanhosa ao leste do Jordão. Esse produto ele era muito exportado na época do Antigo Testamento. E aqui está falando que não havia bálsamo para as feridas espirituais de Israel, nem médico para aplicá-lo. Veja, não havia bálsamo. Por quê? Por que isso? Por que será? Então, que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Por que o bálsamo não está resolvendo? Por quê? Porque a ferida, o problema não é aqui fora, o problema é o coração. A enfermidade não é algo na pele, a enfermidade é do coração. Então, hoje o Senhor está nos levando a prescrutar o nosso coração. Nossa, amados, eu vejo, né? Ai, quantas feridas a gente tem no coração e várias das nossas atitudes, dos nossos comportamentos são em autodefesa dessas feridas. Quantas doenças emocionais nós temos hoje, quantos desequilíbrios emocionais, quantas insatisfações, frustrações advêm de todas essas feridas no nosso coração. Por isso eu te convido também a você tratar o teu coração. Que esse bálsamo permita que ele chegue ao teu coração e não fica só nas feridas exteriores. Amém? Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu convido você para curtir o canal, a compartilhar essa mensagem e deixa uma passagem que falou ao teu coração. Quando a gente faz todas essas reações no vídeo, o YouTube, ou a parte, ele entende que essa mensagem ela pode ser distribuída para as mais pessoas. E assim, amados, meu canal é extremamente pequeno e meu interesse não é fomentar nada, mas eu desejo que essa mensagem chegue para mais pessoas. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.